Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e agora a gente vai dar início a mais uma aula sobre ato administrativo, aula número 4 de atos administrativos, e a aula de hoje foi preparada especialmente para a gente trabalhar classificação de atos administrativos, exatamente. A aula de hoje a gente vai conversar sobre classificação de atos administrativos, que é uma classificação um pouquinho complicada, digamos assim. Por que um pouquinho complicada? Porque existem doutrinadores que falam de algumas classificações e outros doutrinadores que falam de outras classificações. O Cabeça fez o seguinte, fez um apanhado geral das mais frequentes em provas e jogou nessa aula. Então nós vamos ter classificação aqui de diversos doutrinadores para poder atingir um número maior de classificações e te deixar mais preparado para a prova de concurso público, te deixar mais afiado, faca na caveira para responder questões sobre classificação de atos administrativos. E o interessante é que essas classificações elas não têm uma finalidade só de decoreba. Não é só essa finalidade. A aula foi trabalhada, foi montada, projetada para te oferecer uma solução integrada, digamos assim. Por que a solução integrada? Além de você observar a classificação, conhecer conceitos, a ideia é te ligar ao ponto que isso diz respeito na matéria, ao ato administrativo em si, ao processo administrativo, o exemplo desse tipo de ato numa licitação, num concurso público, porque aí você vai fazendo a associação e vai integrando o conhecimento, e essa agregação é fundamental para o seu estudo, tá? Belezinha? Vamos lá? Vamos conversar então sobre a classificação dos atos administrativos. Isso aqui é teoria pura de direito administrativo. Vamos lá? A classificação dos atos administrativos é variada em virtude da diversidade de critérios adotados pela doutrina. Quando eu faço classificação, eu tenho que classificar a partir de um critério. Sim, a partir de um critério. A classificação, ela exige isso, ela exige um critério a ser utilizado para você classificar alguma coisa. Então, eu posso classificar por gênero, por exemplo, no mundo real, por gênero, masculino, feminino. Posso classificar por tipo, né? Por um tipo, sei lá, plástico, metal. Posso classificar, fazer uma classificação por vontade. Olha só que bacana. Vontade. Bilateral, unilateral. O que é isso aqui, ó? Isso aqui são critérios. Qual é o critério que eu vou utilizar para classificar atos administrativos? Aí vem a ciência do direito administrativo e estabelece os critérios que vão ser utilizados. Por exemplo, vontade, execução, critério para classificar ato administrativo. Isso é extremamente importante para a nossa aula e a gente vai ver agora. Vamos lá? Olha só. Vamos apresentar as classificações mais utilizadas. Classificação segundo a vontade. Eu estou levando em consideração a vontade, meu critério de classificação, de seleção é a vontade, o que esse ato vai produzir, qual que é o interesse que ele está trazendo com ele. Então, por conta da vontade, eu tenho atos simples, atos complexos e atos compostos. Classificação segundo a validade do ato. Aí eu tenho o ato válido, o ato nulo, o ato anulável e o ato inexistente. São classificações. Classificação segundo a execuibilidade. Como é que eu posso executar esse ato? Como é que eu posso pôr esse ato em prática? Né? Que uma coisa é eu produzir o ato, ele fica lá bonitão no papel. A outra é eu levar ele para a realidade e fazer ele rodar. Né? E aí eu tenho atos perfeitos, imperfeitos, pendentes e os consumados. Extremamente importante isso. Essas são algumas classificações que o Cabeça adotou para trabalhar a primeira parte dessa aula. Na segunda parte da aula, a gente vai ver umas outras classificações que também caem em prova, comumente caem em prova. Meu amigão, fica tranquilo, respira fundo, que agora a gente vai falar de cada um desses conceitos e exemplos, conceitos e exemplos, conceitos e exemplos para fixar. Fixou? É um abraço. Aí a gente vai para a alegria, né? Olha lá. Ato simples. O que eu tenho como ato simples? É ato emanado por um único
único órgão. Marca isso, dá um destaque aí, tá? Essa é a grande diferença. O ato simples, ele foi praticado por um único órgão. É o ato da Polícia Federal, é o ato do Ministério da Fazenda, é o ato do Ministério Público, é o ato do Judiciário, é o ato do Congresso Nacional ou do Senado ou da Câmara dos Deputados, é o ato da Presidência da República, da Governadoria ou do Prefeito. É um só órgão está se manifestando, é a vontade de um só órgão que está sendo emanada por aquele ato público, tá? Então, olha só que bacana. Esse ato público, que é classificado como ato simples, ele pode ser um ato unipessoal ou colegiado. Ele pode ser um ato unipessoal ou colegiado. Ato unipessoal, um único agente. Ato colegiado, decisão de um consenso, de um conselho, por exemplo. É um grupo que dá o ato. Ô, cabeça, tá difícil, hein? Tá difícil, cabeça. Vamos lá, vamos desenhar que aí vai ficar mais fácil. Olha só. Ato simples. Então tá bom. Olha um ato simples. IBAMA. O IBAMA vai praticar um ato simples. Um ato simples praticado pelo IBAMA. Nomeação. Nomeação. Quem que fez a nomeação do servidor? Presidência do IBAMA. Autarquia Federal. Ato simples, nesse caso, unipessoal. Legal, né? Vamos fazer agora um ato que não é unipessoal, ele é colegiado. Vamos pensar aqui num grupo de trabalho de fiscalização ambiental. E esse grupo de trabalho de fiscalização ambiental vai dar um ato que vai ser, sei lá, vai lavrar um auto de infração. Um auto de infração. Esse grupo de trabalho foi até uma fazenda e verificou que há um desmate ilegal, ou que a fazenda está em terra indígena, ou que a fazenda desmatou Parque Nacional. Beleza, ato de um grupo. Isso aqui é um grupo. Então, esse ato é um ato colegiado. Poderia ser um ato de um conselho, né? Conselho do IBAMA. Ao invés de grupo de trabalho, eu podia trabalhar com a ideia de conselho. Ato simples. Continua sendo o mesmo órgão. IBAMA. A grande diferença é que o ato simples praticado pelo IBAMA, um foi praticado exclusivamente pelo presidente. Olha só. Nomeação. Quem praticou? Presidente do IBAMA. O outro vou dar, sei lá, uma decisão recursal ambiental. Quem que deu essa decisão? Ah, foi o Conselho de Recursos do IBAMA. Aqui, unipessoal. Só o presidente do IBAMA. Aqui, colegiado. Só o Conselho Recursal do IBAMA. Mas tudo isso saiu de um único órgão. IBAMA. Ou seja, único órgão, ato simples. É um ato simples que pode ser unipessoal ou um ato simples que pode ser colegiado. Belezinha? Mas continua sendo ato simples. Então aqui, ó, ato simples. Pô, cabeça, mas aqui no colegiado são 5 pessoas. São 5 pessoas dando essa decisão no colegiado, no Conselho de Recursos Administrativos do IBAMA. Tem 5 pessoas dando a decisão. Não é isso que está me interessando, o número de pessoas que vai assinar o papel. O que está me interessando é o órgão que está produzindo o ato. E eu só tenho um órgão, o IBAMA. Só o IBAMA. Beleza? Sussa, tranquilos.
Então aqui é um exemplo prático de ato simples. E aí agora a gente vai ver o ato composto e depois o ato complexo. Vamos analisar cada um dos dois para a gente ficar aí numa boa com essa matéria. Ato complexo. Ato emanado por mais de um órgão. As vontades se fundem para a produção de um único ato. Então aqui eu tenho um ato para um único órgão. Agora eu tenho um único ato, mas eu tenho mais de um órgão envolvido. Tem mais de um órgão envolvido. Aí eu tenho a ideia do ato complexo. Ou seja, por que complexo? São dois órgãos para formar um ato, tá? Exemplo que eu já vou te dar aqui, ó, decreto do chefe do executivo com referendo do ministro de Estado. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho essa hipótese aqui do ato complexo. Ato complexo, olha lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo aqui do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.